Ouro no deserto somente na cor das areias encontrará. Fragmento de uma balada inacabada. Capítulo 1. Primeiro os rugidos, depois os gritos. Hakim ibn Ziyad despertou em sua tenda assustado. Seu coração batia freneticamente como tambores anunciando uma guerra, e seus olhos, agora arregalados, lutavam para se ajustar à escuridão da noite desértica. Levantou-se rapidamente e, de espada em mãos, inspecionou a tenda. Seu companheiro estava agachado próximo à entrada, espada desembainhada. Espiava o caos que reinava no acampamento. Leões aqui, sussurrou Bogdan. Apesar da pele bronzeada, seus traços firmes, seus olhos verde-oliva denunciavam que ele era um forasteiro. Isso é um trabalho de um djinn, exclamou Hakim, mais para si do que em resposta a Bogdan. Leões são tão raros nessa região que são inexistentes. Só pode ser um trabalho de um espírito maligno, como pode ser nossa caravana atacada por leões. Superstições, replicou Bogdan e sorriu. Ele sabia que seu amigo Hakim, nascido e criado nos desertos, acreditava piamente nas lendas das areias. Tesouros amaldiçoados, palácios mágicos e os djinns. Elas eram uma realidade e estavam à espreita atrás de qualquer duna ou rocha. Está pronto? Sem esperar por uma resposta, Bogdan lançou-se tenda afora. Parou por um momento e olhou ao seu redor como uma raposa avaliando o perigo e, passadas largas, dirigiu-se ao centro do acampamento. Uma espécie de clareira delimitada pelas tendas arranjadas em um grande semicírculo e pelas águas de um oásis. Ele observou as tendas. Várias estavam intactas. Contudo, algumas foram rasgadas de dentro para fora, em um ato de desespero dos homens para fugir. Outras estavam manchadas de sangue. Conto um Conto apresenta, de Douglas Dalmina, da série Novos Autores, O Santuário. Narração Marcelo Fávaro. Algo causou estranheza a Bogdan. Os camelos não tinham fugido com o alvoroço. Ele podia vê-los agrupados próximos às águas do oásis, não muito distante do local que inicialmente repousavam. Não havia sinais que os leões tivessem tentado atacá-los. Os leões pareciam estar caçando os homens de forma premeditada e até mesmo sobrenatural. Homens jaziam se contorcendo de dores, suas túnicas rasgadas e o sangue vertendo de suas feridas. Outros pareciam estátuas, imóveis na areia banhados pelo luar. Um pensamento estranho aflorou na mente de Bogdan. O sangue nas sombras da noite não é vermelho, mas preto. Tão rápido quanto esse pensamento aflorou, ele murchou quando Hakim gritou: Bogdan, lá vem eles! Um bando de homens corria em direção ao centro do acampamento. E em seus calcanhares, duas criaturas magníficas. Os leões eram robustos, mais ágeis. Seus movimentos eram precisos e emanavam um propósito que ia além do instinto predatório natural. Suas longas jubas, tão negras quanto a noite, contrastavam com os tons amarelados de suas peles.
Hakim postou-se ao lado de Bogdan. Ombro a ombro, eles assistiram homens atirando-se às águas do oásis, a fim de despistar as investidas dos leões. Outros corriam em direção aos camelos. Naquele momento de desespero, seria melhor perder os animais para os leões do que perderem suas vidas. Tão súbito quanto os ataques começaram, eles pararam. Os leões, como se guiados por comandos não audíveis aos homens, agora desfilavam altivos, passos lentos, mas determinados. Os olhos refletiam o luar de uma forma fantasmagórica. As longas presas, à noite como aço, reluziam como uma malícia de tempos imemoráveis. Eles rondavam Bogdan e Hakim. Nem tão perto deles para que os golpes das espadas pudessem atingi-los, e nem tão longe deles para que não pudessem lançar um ataque feroz e repentino. Hakim brandia sua espada, e vez ou outra cortava o ar tentando intimidar os animais. Sua túnica cinza fazia seu corpo esguio parecer ainda mais magro, ainda mais alto do que realmente era. Sua face da cor do cobre não entregava sua idade. Ele balbuciava palavras enquanto seus olhos seguiam os leões. Bogdan, por sua vez, estava quase estático. O seu único movimento era dos dedos apertando e afrouxando o cabo da espada. Sua mente corria por memórias desconexas que surgiram em um momento inapropriado. Os sonhos em que alguém o chamavam a um edifício, talvez um palácio ou um templo, pedras preciosas e ouro, gritos e rugidos, sua garganta seca e o enojamento ao paladar das tâmaras. Algumas dessas memórias pareciam estar conectadas a esse momento. O acampamento sendo atacado por leões, os rugidos e os gritos. Porém, não conseguia decifrar o que tais sinais tentavam lhe revelar. Hakim ameaçou dar um passo à frente. Bufava entre as maldições, mas foi puxado para trás pela firme mão de Bogdan. Os leões haviam sentado e encaravam os homens. Saliva gotejava de suas bocarras e seus olhos gélidos fulminavam os homens. Suas enormes patas anunciavam uma força primordial e suas garras, esculpidas como punhais, eram um constante lembrete de que eles eram agentes da morte ali. Hakim continuava a bufar como um animal intimidado, tentando mostrar coragem. Uma coragem que não possuía à frente de um oponente visivelmente superior. Bogdan fez um sinal, estendendo sua mão pedindo silêncio. Um assovio estridente era carregado pela brisa do deserto. Um murmúrio nefasto, como se 1000 vozes se sobrepusessem e cada voz proferisse uma maldição diferente. Os leões ergueram-se de forma ameaçadora. Suas caudas chicoteavam o ar e suas bocarras exibiam presas prontas para dilacerar a carne e os ossos. Eles rugiram em sincronia e, em súbita disparada, deixaram o oásis em direção às rochas que polvilhavam o deserto nas proximidades. "Malditos demônios!" exclamou Hakim. "Ah, mas as brincadeiras dos Jin são sempre fatais. Maldito seja Jin!" "Estranho", murmurou Bogdan. Estava perplexo com o comportamento dos leões. Hakim estava certo, esses leões tinham brincado com eles. O luar naquela noite banhava as areias, transformando-as em um oceano de azuis e cinzas. As cores cintilantes pareciam lâminas cortando o deserto e os leões se movimentavam facilmente em meio daquelas miragens. Bogdan, com os olhos fixados em uma formação rochosa, não distante do acampamento, debatia se seus olhos estavam pregando-lhe uma peça ou se havia uma silhueta sobre a rocha. Ele espremeu os olhos, tentando focar tão somente naquela visão peculiar. Tudo ao seu redor parecia distante, os ruídos abafados aos seus ouvidos, sua visão periférica turva. Novamente uma memória emergiu em sua mente tão vívida que pensou estar sonhando. Uma vez que a silhueta sobre a rocha assemelhava-se a uma figura que chamara em seu sonho,
ainda que os detalhes de tal figura estivessem ocultos à noite. Pensou ter visto a figura erguer um braço, convidando-o a segui-la. Contudo, sob o luar cruel, ele viu que a silhueta se desfez em areia, e daquela areia um leão ergueu-se tão robusto e ágil quanto os que haviam atacado o acampamento. Tudo ocorreu em segundos, e estranhamente somente aos olhos de Bogdan. Os sonhos que tivera nas últimas noites se tornavam realidade, ao menos alguns dos aspectos. Aos poucos, as lamentações, os gritos e outros barulhos retiraram ele do transe. Hakim puxava-o pelo braço. A noite seria longa e prometia desolação. Capítulo 2. Quando os feridos foram tratados e os preparativos para honrar os homens que faleceram estavam adiantados, os líderes da caravana chamaram Hakim e uma discussão fervorosa formou-se. E ao contrário do que Hakim almejava, uma decisão foi tomada. Hakim e seu companheiro deveriam deixar a caravana assim que o sol nascesse. O amigo praguejou e lentamente dirigiu-se à tenda. Bogdan o aguardava. Este percorria a tenda como um animal enjaulado. Por vezes bufava, por vezes grunhia em sua angústia. Um camelo, provisões para 3 dias e direções para o próximo oásis e um vilarejo. E apenas um camelo, disparou Hakim ao entrar na tenda. Por que nos retiram da caravana? Não nós, mas você, respondeu Hakim enquanto coletava seus pertences. O ataque dos leões para os líderes foi um trabalho de um djinn. Na verdade, uma brincadeira de um djinn. Oh, certo. Mas por que eu? Ora, porque você é um estrangeiro, retrucou Hakim. Para os líderes, o djinn está atraído por você. E eles acham que sua companhia na caravana só trará má sorte e possivelmente mais ataques. Bogdan sentou-se e apoiou a cabeça na mão. Reviveu as cenas da noite em sua mente. Ainda não havia decidido se os sonhos eram uma premonição do ataque e maus agouros por vir. Havia imagens que não conseguia compreender. Mas você tem outra opção. Não, retrucou Hakim. A voz mostrava uma mistura de raiva e resignação. Meu débito não está pago e por vezes penso, eu nunca conseguirei quitá-lo. Ele encarou Bogdan e prosseguiu. Afinal, não o deixaria vagando em um deserto sozinho. Um estrangeiro, não. Simplesmente não poderia dormir pensando em que fim você levou. Bogdan sorriu timidamente, mas aliviado. Pensou em debater a situação e insistir que Hakim acompanhasse a caravana. Entretanto, sabia que seria inútil. Hakim, como qualquer homem do deserto, era extremamente rígido em suas decisões. Uma vez que ele havia dado sua palavra sobre algo, não a mudaria nem que isso lhe custasse a vida. Eu ainda não compreendo, mas aceito. Você está muito nessas terras. Porém, os seus olhos e coração só buscam o que é lógico, baseado no que você acredita ser lógico. Lá de onde você vem, a sua lógica pode ser verdadeira. Mas aqui não. Você tem que entender que essas superstições, essas lendas e costumes que você tanto desdenha, dão identidade às pessoas daqui. E somente devido a elas, esses povos ainda prosperam no deserto. Há uma verdade, Bogdan, mesmo que minúscula, como base para cada superstição ou lenda. Hakim falava de forma cadenciada, impregnava cada palavra com o peso de centenas de anos de tradições orais do deserto. Eu vou além. Eu acho que você concorda comigo. Entretanto, não quer dar o braço a torcer e tornar-se um de nós. Hakim fitou Bogdan e esperou por sua resposta, que, é claro, não veio. Fora da tenda,
os primeiros raios de sol lutavam contra as longas folhas das tamareiras e tocavam a areia, tornando-a em uma pintura de amarelos e alaranjados. Era hora de desmontar a tenda e partir para o deserto. Capítulo 3. Sem despedidas formais, somente acenos discretos de cabeça, a caravana lentamente retomou seu caminho rumo ao sul, deixando o oásis e os horrores da última noite para trás. Bogdan e Hakim assistiram em silêncio, a caravana distanciando-se ao ponto de se tornarem apenas pequenas figuras contra um horizonte flamejante. Para o leste, então, disse Bogdan em um tom resignado. Ajeitou o turbante e inspecionou as bolsas atadas ao lombo do camelo. Tomou as rédeas e começou a marcha. Hakim balbuciou algo e pôs-se a caminhar seguindo o seu companheiro. Exercitava sua mente tentando elucidar o ataque da noite anterior. Queria acreditar que os eventos estavam dentro de uma probabilidade relativamente alta. Contudo, quanto mais pensava, mais lhe parecia uma improbabilidade. Leões existiam no deserto, mas nessa parte não havia relatos deles há pelo menos centenas de anos. O oásis fica a 1 dia de caminhada, comentou Hakim. Segundo os líderes da caravana, daquele oásis ao vilarejo de Kenmet, teremos um pouco mais de meio dia de caminhada, e de lá poderemos reabastecer nossas provisões e decidir para onde iremos. Alguma ideia? Talvez a Lifa. Algo de especial lá? Perguntou Bogdan curioso. Não, eu nunca estive lá e, portanto, parece-me um bom destino. Ambos riram e continuaram sua caminhada. Grande parte da jornada foi em silêncio. Vez ou outra, os homens trocavam algumas frases, principalmente acerca da distância percorrida ou do ajustamento do percurso. Fizeram algumas pausas breves, bebiam água moderadamente e petiscavam algumas tâmaras secas. Sob o sol escaldante do deserto, Bogdan caminhava de forma mecânica e remoía os sonhos das últimas noites e os eventos ocorridos no acampamento. Focava principalmente na figura que lhe aparecia tanto nos sonhos como na noite passada. Esforçava-se tentando justificar que tudo era uma mera coincidência, mas sentia que havia um propósito maior ainda envolto em uma viscosa fumaça de mistério. Não estava amedrontado com a situação, mas engolia a seco, e um calafrio subia sua espinha ao pensar no destino que lhe reservava. Após algumas horas em sua peregrinação ao oásis, Bogdan parou abruptamente. Levou a mão à testa e forçou os olhos. Viu o que parecia ser um obelisco, demasiado preto, rasgando o céu por trás de uma duna. Ai, é um mau sinal, murmurou Hakim. Bogdan ignorou o companheiro. Vamos passar ligeiramente por esse local. Certamente os líderes nos informariam de tal obelisco. Um ponto de referência nesse oceano de areias. Na verdade, vamos nos afastar desse lugar. Hakim praguejou ao ver que Bogdan deslocava-se em direção do nefasto obelisco que nessa desolação erguia-se como uma serpente gigante pronta para desferir um golpe mortal. Bogdan escalou a duna ainda puxando o camelo pelas rédeas e vislumbrou o que julgou ser um santuário. O obelisco localizava-se ao centro da estrutura, que tinha o formato de uma ferradura. Pequenos quartos retangulares brancos como mármore e adornados com detalhes de lápis lazuli compunham o corpo do edifício, e cada quarto continha uma estátua ou baú ornamentado. Ao redor do obelisco, 4 pilastras de jade, exóticas para o deserto, destoavam do resto da estrutura. Algumas partes desse complexo estavam semicobertas pela areia, mas o ouro, as pedras preciosas reluziam sob o sol em tons de amarelo, verde e vermelho.
Bogdan, não, não! Esbravejou Hakim. Lembre-se das lendas. Esse lugar é amaldiçoado. É obra de um djinn. Não vê que é obra de um djinn? Se eu não posso dizer, mas as riquezas que vejo... Assim que terminou a frase, Bogdan desceu a duna em trote, forçando o camelo a acompanhá-lo. Parou à frente do que seria a entrada da estrutura e absorveu a riqueza dos detalhes. E ali ficou parado, boquiaberto, por alguns minutos que pareceram horas. Seu corpo parecia ter uma vontade própria em atirar-se nas riquezas, embora seu cérebro lhe rogasse precaução. Despertou do transe ao escutar Hakim sussurrando qualquer oração atrás dele. Seus olhos não conseguiam focar em nenhum ponto por muito tempo. Envolto em um frenesi pelas riquezas que jaziam à sua frente, esperando por uma mão declarar propriedade sobre elas. E nesse momento, Bogdan ignorava tudo o que havia aprendido da vida no deserto e a sua lógica de terras distantes alimentava sua ganância em conquistar o lugar e proclamar-se um rei. Parecia possesso, e talvez estivesse. Sentia como se tentáculos invisíveis estivessem apertando sua cintura e o puxando para mais perto do obelisco. Poderia jurar que o assovio nefasto que escutou no acampamento reverberava dentro do seu ouvido agora. Estava tomado por uma euforia primitiva que não podia suprimi-la. Bogdan sorriu. Um longo sorriso que continha alegria e malícia ao mesmo tempo. Capítulo 4. Hakim tentou dissuadir o companheiro. Em voz alta declamava lendas, relatos e até mesmo experiências próprias. A maioria forjada por ele mesmo ali, a fim de parar Bogdan. Porém, sem efeito. Bogdan aproximou-se do obelisco, negro como a escuridão da noite. Julgou ser construído de obsidiana. Era mais largo e roliço do que parecia à distância. Havia sinais encravados no obelisco, entretanto, para o espanto dele, não estavam encravados na superfície do objeto, mas sim dentro do obelisco, como se um objeto de menor porte estivesse encapsulado por ele. O que os sinais eram não podia decifrar. Talvez uma língua extinta, talvez amuletos, talvez apenas uma forma rudimentar de arte. Hakim recusava-se a adentrar a estrutura. Perambulava de um lado ao outro, espada desembainhada em uma mão e um punhal na outra. Murmurava ora orações, ora maldições. Havia criado um perímetro mental o qual não ousava transpassar. Como uma águia espiava a todos os lados, desde as dunas mais distantes até as pilastras de jade. Aos punhados, Bogdan coletava pedras preciosas, tantas e tão diversas que não conseguia nomear todas. Rubis, esmeraldas, diamantes, algumas pepitas de ouro e até pequenas barras que pesavam mais do que aparentavam. Fazia corridas curtas ao camelo e enchia bolsas, anteriormente vazias, com muitas riquezas. Está errado, Bogdan. Isso está errado, Bogdan. Isso não é fortuna. Nenhum presente de algum djinn é fortuna. Não seja tolo. Essas riquezas aguardam alguém que as colete. Se não nós, alguém o fará. Pois que seja alguém e não a gente. Bogdan inspecionou os quartos que completavam o que chamava ser um santuário. As estátuas eram feitas de mármore e de cor marfim. Suas feições apagadas pela ação dos elementos, mas ainda assim exuberantes. Dentro dos baús não havia fortunas, somente taças e jarros de cobre e pergaminhos que o tempo implacavelmente apagara quaisquer impressões que outrora possuíssem. Ele não escondia a frustração, pois achava que os baús estariam cheios de ouro, prata ou até mesmo algum artefato místico. Todavia estava satisfeito com a pilhagem do lugar. E enquanto examinava a estrutura, a fim de não deixar nenhuma riqueza para trás,
Um vulto cobriu o sol temporariamente, e Bogdan ergueu os olhos, e espantado deixou cair um grito. Um leão pulou em sua direção. Nenhum dos homens havia escutado a aproximação do animal, bem como não saberiam explicar de onde saíra. Uma outra fera emergiu de uma duna à frente de Hakim, como um chicote, e a cauda do leão golpeava o ar, e rugindo ela disparou em ataque. Bogdan caiu lutando com o leão, freneticamente forçava a cabeça da besta para trás, com as mãos sobre a mandíbula do animal. Seus braços ardiam com os arranhões, uma vez que as garras da fera, afiadas como punhais de assassinos, atacavam-no imperiosamente. O grande predador rugia e balançava sua cabeça violentamente, espuma formando-se no canto de sua boca, e as presas fechavam com estalos de força descomunal. De toda forma surpreendente, Bogdan desencilhou-se do leão e por um breve momento ressoligou. Ainda não tinha desembainhado a sua espada quando o animal o atacou novamente. A fera mordeu seu ombro direito, e um grito de desespero e dor imensurável escapou de seus lábios, e Bogdan golpeou várias vezes a cabeça do animal com o cabo da espada, e com um enorme esforço manipulou a arma e perfurou o dorso do leão, empurrando toda a lâmina na carne da fera, largando o cabo da espada e empurrando a besta para o lado. Bogdan uniu forças e rolou para o lado oposto. Depois sentou-se, escorando-se no obelisco. O leão atônito cambaleou e foi ao chão, por onde alguns instantes rugiu e bufou. Seu corpo tremia com espasmos. Sua respiração, antes forçada, agora era plácida, e então ficou imóvel. Uma poça de sangue emergiu debaixo do corpo do predador. O cabo da espada brotava do corpo do animal, como se fosse uma cruz fincada no solo. Bogdan respirou fundo algumas vezes. O sangue de sua ferida escorria pela superfície do obelisco. Examinou as marcas deixadas pelas presas do grande leão e concluiu que não eram tão profundas, mas ainda assim o sangue vertia delas. Com certa dificuldade, Bogdan fez de seu turbante uma faixa e envolveu o ombro para estancar o sangue. O embate de Hakim com o outro leão aconteceu simultaneamente à batalha de Bogdan. A fera circulava Hakim e ameaçava ataques. O animal bufava e arqueava seu corpo em gesto de intimidação. Seus olhos deixavam transparecer uma maldade que não era natural. Hakim continuava murmurando maldições e brandia sua espada e punhal enquanto espiava o confronto que ocorria muito próximo ao obelisco, e já estava angustiado por não poder socorrer o seu companheiro. E o leão que enfrentava agia com uma inteligência maligna. Circulava Hakim prevenindo-o de auxiliar Bogdan, e também não o permitia um ataque com espada a fim de encerrar a luta que travavam. Em um momento de total fúria e de espontaneidade, Hakim berrou e atirou seu punhal em direção ao leão. O punhal penetrou um dos olhos do animal, fazendo a fera rugir com a dor. Ela balançava a cabeça, tentando se desvencilhar da arma, e o sangue esguichava da ferida. O leão, atordoado, arremessou-se contra Hakim, sua bocarra aberta completamente, as presas afiadas refletindo o sol. O sangue tingia a juba e a face de vermelho, dando um aspecto infernal à besta. Hakim não hesitou, e com um passo acrobático para o lado, desceria um golpe vigoroso com sua espada, quase decapitando o leão. A areia explodiu com o baque do animal no chão. O leão não emitiu nenhum som, já caiu morto. Sangue jorrava e formava um rio, pintando as areias da cor do vinho mais vermelho. Hakim, ainda inflamado por uma raiva demoníaca, finalizou o animal com mais um golpe no pescoço, separando a cabeça da besta. Respingos vermelhos adornavam agora sua túnica cinza,
e enquanto contemplava a grotesca cena dos leões, se desintegraram em areia. E Hakim brandiu. Malditos vermes! Era magia! Eles estavam certos! Os líderes da caravana estavam certos! Ele virou-se e caminhou para perto de Bogdan. Ele removeu a faixa improvisada do ombro do companheiro e examinou o ferimento. Um grande sorriso apareceu em seu rosto. Voltou a enfaixar o ombro rapidamente, agora de uma forma mais precisa. É uma ferida feia, mas não profunda e... Sua fala foi interrompida por um ruído contínuo, semelhante a um mecanismo. Os homens recuaram, afastando-se do obelisco, e contemplaram as pilastras de jade descendo vagarosamente e afundando nas areias ao mesmo tempo que o próprio obelisco de obsidiana girava em seu próprio eixo. Estalos emitidos pelo obelisco revelavam uma grande pressão sendo construída. E tão logo as pilastras desapareceram completamente debaixo das areias. A parte externa do obelisco se despedaçou em uma chuva de afiadas lascas de obsidiana, algumas tão longas como espadas. Os homens protegeram as faces e suas mãos e recuaram mais um passo por instinto. A parte interior finalmente era revelada. Era um sarcófago. Os sinais pareciam de fato símbolos, amuletos mágicos, e mesmo sem saberem decifrá-los, os homens sentiram um frio galopando em suas espinhas. Tais sinais emanavam uma perversidade de tempos em que os demônios vagavam pela terra. Capítulo 5. Daquele cilindro uma porta abriu-se e uma silhueta feminina apareceu. Pele bronzeada, cabelos e olhos negros como o carvão. O corpo bem definido era atrativo, mas tinha uma aura sinistra. Usava anéis, pulseiras e colares de ouro, todos cravejados com pedras de várias cores. Suas vestimentas eram de sedas luxuosas e de uma época esquecida. Você! Exclamou Bogdan de forma involuntária. Ficou boquiaberto, pois a mulher que emergiu do sarcófago era a mesma que o visitara em vários sonhos. Como relâmpagos, imagens desfilaram em sua mente, sobrepondo-se e interligando-se a acontecimentos, embora Bogdan não conseguisse ainda compreender por completo a situação. Hakim fitou-o por um instante, muito curioso, mas a presença da mulher demandava total atenção. A figura não respondeu. Ela esticou os membros como se despertasse de um sono profundo e balançou a cabeça e seus longos cabelos açoitando o ar. Ela emanava um perfume sutil semelhante a jasmim. Ela o encarou os dois homens e gargalhou. Uma gargalhada áspera, como se centenas de serpentes estivessem desfilando uma sobre as outras em um covil. Hakim, com a espada em mãos, recuou 3 passos e empurrou Bogdan para trás de si. Preparou-se para confrontar a figura que o encarava. É um Jin! Jin! Proferiu Hakim. A mulher moveu-se tão graciosamente que quase hipnotizou os homens. Seus passos curtos, cruzando as pernas, pareciam mais uma dança do que uma caminhada. Ela mordia os lábios ao mesmo tempo que um sorriso sedutor emoldurava a face. Hakim e Bogdan aguardavam o ataque. Ela ameaçava em vestidas curtas, mas recuava logo em seguida. Criava uma tensão quase palpável e até mesmo zombava dos homens. Era uma criatura tal qual uma víbora, que espera por uma brecha para lançar um ataque mortífero. Hakim seguia com os olhos febris. Segurava a espada tão forte que o fluxo de sangue era interrompido, e apesar da dor não afrouxava a mão do cabo da espada por nada no mundo. Bogdan encarava-a enquanto relembrava dos sonhos. Para o espanto dos homens, a mulher contorceu-se e jogou-se ao chão, emitindo um estridente grito de dor. Ficou de joelhos e arcou as costas. Seus braços, mãos, pernas e pés assumiram a forma de um felino. Sua face revelava o rosto animalesco, focinho e boca com presas longas como cimitarras. Era uma leoa,
mais robusta, mais ameaçadora que os outros que haviam enfrentado. As linhas dos músculos eram definidas com a precisão de um artista esculpindo a mármore. Seus movimentos felinos não eram forçados, eram graciosos, compactados com uma força além da compreensão humana. Uma gargalhada ecoava pelo deserto. Hakim deu um passo à frente e a leoa rugiu. Perplexos, os homens viram a leoa de forma sobrenatural ficar sobre suas patas traseiras, desafiando a anatomia animalesca e as regras da natureza. Com uma flexão de músculos, ela saltou de forma repentina, com a confiança de um ser milenar, sabendo ser vastamente superior aos seus opositores. Em direção a Hakim, que, pego de surpresa, deu 2 passos para trás, perdendo o equilíbrio, caindo ao chão. Manteve a espada em mãos e afirmou-a à frente de seu corpo como uma estaca. Bogdan rolou para o lado e apanhou uma lasca de obsidiana, não maior que um punhal, mas afiada como uma espada pronta para a batalha. Os olhos da leoa, mais humanos que felinos, entregaram o pânico que percorria o seu corpo. Uma vez que não conseguiria mudar sua trajetória a tempo de evitar a espada, e mesmo assim tentou contorcer o corpo para desviar da lâmina. Seus olhos antes indicavam pânico e angústia, agora refletiam uma fúria, de quem, embebida pela confiança, acreditava-se invencível. A fúria, a gargalhada havia morrido, e um silêncio horrendo pairou sobre o santuário. A espada perfurou-lhe a barriga, atravessando todo o corpo. Ela rugiu e despencou sobre Hakim, prendendo-o ao solo. Bogdan pulou sobre a leoa e desferiu várias punhaladas na fera para certificar-se que ela não se reergueria. E naquele momento não recordava que o animal fora uma mulher instantes atrás e que com sua morte não saberia o porquê do chamado de seus sonhos. Estava exausto. Deu um passo para trás e deixou-se cair de costas. Suas mãos vertiam sangue dos cortes que a lasca de obsidiana infligira. Hakim empurrou o pesado corpo da leoa para o lado e levantou-se com um pulo, sua túnica vermelha ensopada pelo sangue da criatura. Hadin! Berrou Hakim. Hadin, maldito! Hakim encarou o corpo da leoa e murmurou algo ininteligível. Estava ofegante e por um instante parecia não estar no controle do seu corpo. Sentindo uma onda de calor percorrer-lhe o corpo, recobrou as forças, virou-se e buscou pelo companheiro. Ele estendeu a mão para Bogdan e o auxiliou a ficar de pé. Hakim abraçou-o fortemente, um ato que surpreendeu Bogdan, já que o companheiro não costumava mostrar suas emoções. O barulho chamou a atenção dos homens. A leoa havia retornado à sua forma humana e agora, de pé, com a espada ainda enterrada em sua barriga, encarou os homens e cambaleou. Ela emitiu um grito que reverberou como 1000 quedas d'água. O topo de sua cabeça começou a se esfarelar em grãos de areia e todo o santuário tremeu. As estruturas de mármore antes exuberantes esfarelaram-se em um grande redemoinho que apareceu onde o obelisco ficava, sugando tudo ao redor para debaixo da areia. Bogdan e Hakim começaram a correr para longe do local. Contudo, conforme as areias se moviam debaixo de seus pés, eles perderam o equilíbrio e caíram, e a força do redemoinho começou a sugá-los lentamente. O camelo, que não tinha se incomodado até agora com os eventos e que havia subido uma duna próxima, nesse momento passava perto dos homens em um trote, e ambos agarraram as longas rédeas que tocavam a areia e deixaram o camelo arrastá-los para longe do redemoinho. Os homens tiveram tempo de ver as últimas estruturas desaparecerem sobre as areias e o redemoinho se descesse com um som profundo e longo, e como em uma explosão, a areia foi ejetada para cima como um geyser.
Após isso, o silêncio reinou no deserto. Ambos se entreolharam, gargalharam ao ponto de tosse acometê-los, e por alguns instantes ficaram deitados na areia, recuperando o fôlego, ainda com as mãos firmes segurando as rédeas. O sol zombeteiro ardia ainda mais quente naquele momento. Hakim levantou-se e acariciou o pescoço do camelo e beijou-o várias vezes. O animal não correspondeu aos beijos, resignando-se a roncar e bufar. Bogdan bebeu de um cantil enquanto olhava o local onde antes um santuário das areias existia, e contemplava se a mulher o chamara a esse lugar para um propósito diferente do que a sua destruição, se é que havia sido destruída. A mulher, ele pensou e sorriu. Por certo, não era uma mulher, e talvez Hakim estivesse certo desde os ataques ao acampamento. Talvez a criatura de seus sonhos fosse sim um djinn brincando com ele. Talvez seu propósito fora somente adentrar o santuário. Por ser um forasteiro, não acreditava nas lendas. Portanto, a criatura, ou a mulher, saberia que ele investigaria o lugar. Talvez seu sangue tivesse ativado o mecanismo que libertou-a do sarcófago. Talvez seu propósito fosse apenas libertar aquela criatura daquele lugar. Talvez. Hakim ajudou Bogdan a montar no camelo e, puxando as rédeas, começou a nova caminhada. Para o oásis, disse Hakim. Depois a Kenmat. E não importa o que veremos. Não importa o que encontraremos pelo caminho. Não vamos parar. E que isso fique bem claro. É a nova regra dessa jornada. Ele sorria triunfante, mas decidido. Bogdan não respondeu, mas riu também, e balançou a cabeça em um gesto de concordância. Ele apalpou as bolsas pesadas com as pedras e o ouro que haviam pilhado mais cedo, e ficou contente. Talvez não viveria dessas fortunas vários anos, porém, sem dúvidas, seria um rei, ao menos por um dia. E sem perceberem, enquanto caminhavam em direção ao oásis, as pedras e o ouro se esfarelaram, e apenas areia ficou como peso dentro das bolsas que o camelo carregava. Fim da história. Muito bem. Puxa, que história legal. Fazia um tempão que eu não vi um conto assim curto, com uma boa história sobre deserto, aventura, essa coisa mística da aparição de uma bruxa, né? Puxa, eu gostei muito. Douglas Dalmina. Vamos ver quem é o Douglas. Vem comigo. Grande professor Fávaro, como vai? Eu acompanho seu trabalho no YouTube aqui de Sófia, na Bulgária, já há alguns anos. Como inscrito no canal, sempre escuto suas narrações. Conta um conto tá chique, tá sendo ouvido lá na Bulgária, principalmente para manter o português em dia. E eu já parabenizo pelas produções. E aí ele tomou coragem de enviar, e caso achar suficientemente adequado e de qualidade, talvez considere para uma narração. E ele está dando a permissão aqui para que eu narre, né? Ele fala que tem esse hobby de escrever contos. Não diria que é apenas um hobby, viu, Douglas? Você escreve melhor daí do que muito escritor que se considera profissional. Aliás, tem uma gama de escritores que se consideram profissionais que, sinceramente, eu não sou profissional, viu, gente? Eu estou longe de ser profissional, minha escrita é apenas entretenimento.
Eu só escrevo porque tem que escrever, porque está na minha cabeça, e se ficar muita coisa na minha cabeça, ficar pesado, a minha cabeça cai no chão. Então eu tenho que descarregar no papel, né? Apenas por uma questão de... É igual limpar o quintal. O quintal está sujo, tem que limpar, né? E a cabeça está cheia de coisas, tem que escrever. Agora, se considerar um escritor profissional por conta disso, eu não me considero. Mas um dia, quem sabe, pelo menos um escritor de audiolivros, eu quero chegar a esse patamar aí, ok? E eu acredito que essa história aí é uma ótima história, viu? Sobre o conto anexado, foi publicado em uma antologia chamada Entre Bárbaros e Magos, aqui no Brasil, pela Dark Books, pequena editora que está lançando algumas antologias prestigiando novos autores. Do Espada e Feitiçaria, o gênero, né? Não teve grande divulgação por muitos percalços, mas eu acredito que vá ainda ter, né? Que exista a possibilidade que esse conto chame a atenção para essa publicação da Dark Books, né? E que as pessoas procurem esse livro a partir desse conto narrado aqui, que eu espero que tenha pelo menos aí, gente, 1000 visualizações, né? 1000 pessoas ouvindo esse conto, ok? Então, um abraço para você em Sófia, né? Na Bulgária, e que você escreva mais pra gente, tá bom, meu amigo? Tudo de bom pra você, viu, Douglas? E para você que está ouvindo, não esqueça de deixar o seu like, fazer a inscrição. Caso queira ser um colaborador do canal, tem o Pix aqui, marcelofc18@hotmail.com, e aí você pode ajudar o canal e fazer com que mais vídeos como esse cheguem ao grande público, inclusive aqueles que não possam ler, né? Então, um abraço para vocês, boa semana.